Numa sala de aula cheia de bailarinas, vai ter momentos que você vai estar fazendo exercício ali que os olhos do professor vai estar na outra bailarina, porque é assim que funciona. Tem horas, tem momentos que vai estar, o olhar do professor vai estar em você e tem momentos que o olhar do professor vai estar em outra bailarina. Se você não desenvolve essa percepção corporal para fazer a sua aula presencial, em vários momentos você vai fazer movimentos errados e você vai ensinar para o seu cérebro que aquele movimento é feito daquela maneira errada. E aí você cria vícios de movimento. Por isso que muitas bailarinas criam vícios de movimento. O que é um vício de movimento? Por exemplo, vou lá fazer meu tandi. Estou aqui. Sim, e aí eu vou lá fazer o tandi, que é um pezinho na frente. Deixa eu puxar mais para trás, senão corta meu pé. Sim, vou fazer o tandi, que é lá para frente. Você vai fazer uma sequência de aula, uma aula presencial, você vai fazer várias sequências com várias pessoas. Tem horas que o professor vai estar lá te vendo e vai falar, sobe o braço. Vira mais andeor. Sim, isso é uma coisa. Mas ele vai ter que corrigir a outra bailarina também. E nessa hora, pode ser que você acabe fazendo lá um movimento andedã. Na hora que o professor olhar para outra bailarina, eu já esqueci alguns princípios e estou fazendo um movimento andedã. Por quê? Aqui eu não tenho a percepção corporal, não sei se está certo ou está errado, e o professor está olhando para outra pessoa. Mas, se eu souber que qual é a percepção corporal para um tandi ao lado? Eu preciso sentir o glúteo contraído, porque quando o glúteo contrai, ele gira a minha perna andeor. Eu preciso sentir uma dorzinha aqui nos meus internos, que é a força da rotação, de fazer essa perna girar como se ela fosse um parafuso. E ao mesmo tempo, eu preciso sentir lá a sola do meu pé como se ela estivesse querendo dar cãibra. Quando eu percebo o meu corpo com essa força, eu sei que eu estou fazendo o movimento certo, independente dos olhos do professor estar em mim ou não. E aí, quanto mais eu repito o movimento da forma correta, mais rápido eu evoluo na minha dança. Por que as minhas alunas conseguem dançar com confiança e com graciosidade em menos de 3 meses, mesmo começando o balé do zero? Por que as minhas alunas conseguem chegar na sapatilha de ponta em menos de 2 anos, mesmo começando o balé do zero? Porque elas desenvolvem essa capacidade de autocorreção. Então, como é que eu faço para fazer balé em casa sem um professor me olhando sem errar? Eu preciso desenvolver a capacidade de me autocorrigir. Como eu desenvolvo essa capacidade? Aprendendo como o meu corpo funciona e entendendo a percepção corporal de cada um dos movimentos. Parece muita coisa, mas não é. Não é. Minhas alunas conseguem fazer isso em menos de 3 meses. Em menos de 3 meses, você consegue desenvolver essa percepção corporal nos seus movimentos para que você seja a sua professora quando o quesito é correção. Quando eu comecei a fazer balé, eu comecei com 11 anos, dos 11 aos 17, eu fiz um balé numa escola muito simples e tinha balé, na aula tinha movimento de balé, tinha movimento de jazz, tinha movimento de dança do ventre, tinha de tudo na aula. Então, não era dos 11 aos 17, eu não considero que eu fiz balé, sim? E a minha dança era um desastre, era um verdadeiro desastre. Com 17 anos, eu comecei a ter aula com um professor muito chato nas correções. Então, ele era daqueles professores que vinha, dava um tapinha, sabe? Bem grosseiro nas correções. E eu sempre, pode não parecer, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Olha que loucura, né? Quem viu aí os stories do dia 29, que foi aniversário do Balé Online, que a gente completou 6 anos, eu postei lá um vídeo mostrando ali a minha primeira live que eu fiz. Oi, gente, tudo bem? Tem alguém aí? Toda morrendo de vergonha. Eu sempre fui muito tímida. Agora, desde 2017, fazendo live, fazendo conteúdo, a câmera para mim já não é mais um bicho de 7 cabeças, por isso que eu me solto aqui na frente. Mas, se você me encontrar presencialmente, você vai ver que eu sou muito quieta. No presencial, assim, no tete-a-tete, se eu não conheço a pessoa, eu sou muito quieta. E eu era muito tímida naquela época. E aí o professor vinha e dava aqueles tapinha e falava mais alto, eu queria morrer. Eu queria morrer. Queria sumir, cavar um buraco e sumir de vergonha. Eu só não desisti do balé naquela época, porque eu amava demais o balé. Não imaginava a minha vida sem aquilo. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a prestar atenção
em como que eu sentia o meu corpo quando o professor me corrigia. Então, ele ia lá, empurrava o meu joelho para trás, empurrava o quadril para frente, puxava minhas costas e me deixava lá. E aí eu parava e ficava percebendo. Fazia um arabesque, ele alinhava a minha perna e eu começava a perceber o que eu estava sentindo. Para quê? Para que eu pudesse reproduzir o movimento sem olhar para o espelho, porque se eu olhasse para o espelho, eu levava um peteleco, se eu olhasse para baixo, enfim, levava um peteleco na cabeça. Então, por uma necessidade de sobrevivência, vamos dizer assim, eu comecei a perceber o meu corpo em cada um dos movimentos que eu fazia. E aí eu comecei a memorizar o que é que eu tinha que sentir em cada movimento. E aí a minha dança começou a mudar. Aí eu me tornei bailarina de verdade, aí eu comecei a ganhar competições, enfim, dançar muito, me tornei bailarina profissional, fui dançar em Cuba e tudo mais. Mas por quê? Porque a minha maneira de fazer aula mudou. Então, o que eu tenho para te dizer hoje, se você não faz balé, é que a primeira coisa que você precisa desenvolver é a autocorreção, que é essa capacidade de perceber o seu corpo enquanto você realiza os movimentos. Se você já faz balé, você está perdendo tempo em não desenvolver a autocorreção, porque a autocorreção ela acelera a velocidade com que a gente faz o movimento certo. Senão eu fico lá naquele jogo de errar, errar, errar até a hora que eu acerto. Sim?